Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo e o assunto do vídeo de hoje está interessantíssimo, tá? A gente vai falar sobre como tomar decisões difíceis. Decisão é um assunto que eu gosto muito de falar, porque todos os dias eu tomo decisões, a maioria difíceis, né? E até hoje na minha trajetória eu tive que tomar muitas decisões na minha vida, tá? E eu sei o quanto isso é difícil, tá? Mas quando a gente entende que todos os dias a gente toma decisões, mesmo que decisões simples, como por exemplo, o que eu vou fazer hoje quando eu acordar? Eu vou comer omelete ou eu vou comer pão com manteiga? Eu vou assistir televisão ou vou ler um livro? Né? Então todo o tempo a gente está decidindo alguma coisa, mas nem todas as decisões do dia a dia são tão simples como escolher o que comer. Né? A gente sabe que tem muitas decisões que aparecem, que são jogadas na nossa frente e que a gente tem certa dificuldade em decidir o que é certo, o que é errado, o que realmente vai nos trazer mais benefício naquele momento a longo prazo. É sobre isso que eu vou falar hoje, como você pode de fato tomar decisões difíceis, né? E ser assertivo com essas decisões para não fazer cagada, beleza? E eu gostaria de já iniciar o vídeo falando para você pausar esse vídeo e colocar aqui nos comentários alguma decisão difícil que você teve na sua vida, teve que tomar na sua vida. Qual foi a decisão mais difícil até hoje que você teve que tomar na sua vida? Compartilha comigo aqui nos comentários, beleza? E claro, já curte o vídeo aí, compartilha, se você não é inscrito também se inscreve no canal, tá bom? Então eu vou te dar aqui 5 dicas para te ajudar a tomar decisões difíceis na sua vida, né? A de fato aprender aí como que eu faço até hoje quando eu estou de frente para uma decisão difícil. Primeira coisa que eu faço, até anotei aqui, tô com a colinha para não me perder, eu faço sempre uma pergunta chave toda vez que eu estou de frente para uma decisão difícil, como por exemplo na época que eu fui demitido da última empresa que eu trabalhei. E eu já era um empreendedor, digamos, indiretamente já empreendia, trabalhando como CLT, mas eu chegava em casa, dava ênfase e atenção ao meu negócio, e aí eu fui demitido e eu tinha duas alternativas naquele momento da minha vida. Ou eu voltava para o mercado de trabalho, né, divulgando meu currículo, inclusive fui convidado por outras empresas quando souberam que eu tinha saído da que eu estava para trabalhar com eles. Então eu tinha essa alternativa, ou voltar para o mercado de trabalho, né, divulgar aí o meu currículo e enfim, voltar porque era antes, porque eu estava antes, ou continuar, dar ênfase, dar mais atenção, me dedicar ao meu negócio que eu estava montando. Então eu estava num ponto de inflexão aí. O mais, digamos, comum e o mais indicado que eu fizesse, meus amigos, familiares, vai para o mercado de trabalho, volta, você tem experiência, 9 anos já como trabalhando na área corporativa, vai, não faz essa loucura de querer trabalhar para você mesmo, porque é um risco muito grande. E aí eu decidi a segunda alternativa, fazer a segunda alternativa, que é o que eu faço até hoje, né? Decidi dar ênfase ao meu negócio e entrei de cabeça na minha empresa e graças a Deus deu muito certo, tá dando muito certo, tá bom? Tanto que hoje eu ensino empreendedores a fazerem o mesmo, a entenderem que a vida pode ser mais, que a vida é muito mais do que você ficar 10, 12 horas dentro de uma empresa, dentro de um escritório trancado, recebendo ordens de um chefe que você odeia e recebendo um salário medíocre, sendo que você merece muito mais. Então, naquele momento, a pergunta que eu fiz foi o seguinte: se eu decidi ser empreendedor, decidi de fato me dedicar ao meu negócio e não der certo, o que de tão pior, o que de tão ruim pode me acontecer? E aí eu descobri com essa pergunta incrível, essa pergunta poderosa, que o máximo que podia acontecer comigo naquele momento era de repente o pior, né, que poderia acontecer comigo se não der certo, era eu ter que voltar para o mercado de trabalho, entendeu? Se não der certo, se eu fracassar, eu tenho experiência, né, algumas empresas já me conhecem, eu posso bater na porta delas enfim, né, oferecer o meu trabalho, meu serviço para elas. Então não era tão ruim assim,
Tá, mas aí você vai dificultando ainda na pergunta. Tá, e se não der certo, se nenhuma empresa te aceitar, se o país estiver em crise e você não conseguir um outro emprego. Aí eu pensei, poxa, de repente ficar sem pagar minhas contas, ficar sem dinheiro e tal, e aí a consequência disso vai ser o quê? Eu vou ter que voltar a morar com os meus pais. Não é tão ruim, como eu sempre brinco, voltar a morar com os pais, né? Ter a comidinha da mamãe, o carinho da mamãe. Nem todo mundo tenha, tudo bem, mas graças a Deus eu tenho. E aí eu falei, não é tão ruim assim voltar para casa dos meus pais, né? Então quer saber? Eu vou entrar de cabeça. Tudo surgiu a partir dessa pergunta. O que de tão ruim pode me acontecer caso dê errado? Então eu sugiro que você faça o mesmo. Se você está aí no impasse, né? Tá em dúvida do que decidir, se pergunte. Se você tá indo mais para um lado de uma decisão difícil, né, a alternativa exige um maior risco, como por exemplo largar o seu emprego, se pergunte, o que de tão ruim pode acontecer se der errado? E aí você vai se surpreender e você vai ver que nós mesmos é quem criamos os nossos próprios demônios, tá? Então vamos para a segunda dica, porque o vídeo já está ficando longo demais, mas eu te garanto, se você ficar até o final aqui, você não vai se arrepender, porque o vídeo de hoje realmente está incrível, assim como todos os vídeos que eu gravo aqui, mas esse é um vídeo muito pertinente a maioria das pessoas aí. Eu não tenho dúvidas que você nesse momento tem grande chance de estar passando por um momento como esse aqui. Esse vídeo vai te ajudar muito. Se você não está passando por isso, certamente você vai ter que passar. Você vai passar ainda na sua vida, porque a vida é feita de decisões, tá certo? Segunda dica é entender que se não houver decisão, nada vai mudar, tá certo? Então, ou se você decidir alguma coisa ali, você tem a chance de mudar a sua vida, dependendo da decisão. Se você não decidir, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Não tem como você saber o que vai acontecer se você não der um passo, se você não decidir. Eu não saberia se eu iria fracassar no meu negócio ou iria dar certo se eu tivesse continuado ali sem decidir nada, parado, entende? Na inércia. Então você precisa tomar alguma decisão, tá? Uma coisa ou outra você tem que fazer. E eu sugiro que você sempre opte em decidir pelas coisas mais difíceis, porque decisões difíceis têm uma grande vantagem. Se você acerta naquela decisão, se você se dá bem, né, o retorno é muito alto. Imagina a questão, partindo para o lado dos investimentos. Quanto maior o risco, maior o retorno. Na vida é a mesma coisa. Terceira dica, não espere o momento perfeito para tomar a decisão. O momento perfeito ele nunca vai chegar, ele nunca vai vir. E às vezes se você ficar adiando uma decisão, a vida vai se encarregar de te dar digamos assim, uma rasteira tão grande que você vai ser obrigado a decidir, né? De uma forma ou de outra. Então não espere que isso aconteça. Se você hoje tem a oportunidade, a consciência de decidir algo, digamos, com um pouco mais de segurança, faça isso. Porque mais pra frente, se você ficar adiando, a vida vai se encarregar de fazer você decidir. E aí você vai entrar numa situação indesejada, que é o quê? Decidir por impulso, sob pressão, que é muito ruim, tá certo? Quarta dica, tenha alguém de confiança do seu lado aí para você compartilhar as suas decisões, para você pedir conselhos. Pode ser a sua esposa, o seu esposo, sua namorada, seu namorado, seu irmão, um amigo que você tem aí, que você confia, tá? Mas compartilhe suas ideias, suas decisões com pessoas que você confia e peça opinião, peça conselho, tá bom? Isso é uma coisa que me ajudou bastante e me ajuda até hoje. Quando eu vou tomar uma decisão difícil, eu não faço por conta própria. A gente está sujeito a erros, nós somos seres humanos, então às vezes quem está de fora tem uma visão diferente da sua. Mas aqui tem um ponto importante, não é qualquer pessoa que você pode e deve compartilhar suas decisões, as suas opiniões, suas ideias, porque nem todo mundo vai te dar um conselho bom, assertivo. Naquela época, por exemplo, que eu comentei com você no começo do vídeo, que eu estava num impasse ali, num ponto de inflexão entre continuar no CLT ou empreender, imagina, eu não poderia de maneira alguma pedir conselho a qualquer pessoa, porque a maioria ia falar, como me falaram, né? Você tá louco, volta pro CLT, vai atrás de um emprego, você tinha um emprego bom, garantido, na verdade não tem nada garantido, né? Nada estável.
Então volta, velho, você vai se arriscar nisso aí. E as pessoas não faziam isso por mal, elas faziam isso porque elas queriam o meu bem, porque na cabeça delas eu tinha que me manter seguro, né? Então assim, você precisa saber quem são as pessoas que você vai compartilhar suas ideias, suas decisões. É necessário que as pessoas conheçam bem você, entendam você, né? É importante que sejam pessoas que no momento que você conversar com elas sobre suas decisões, você saiba que elas deixam o ego de lado, que elas se colocam no seu lugar, que elas sabem para onde você quer ir, quais são suas aspirações. Ou seja, aquela pessoa de confiança, aquela pessoa que te entende melhor do que você mesmo, né? Então, compartilhe isso com essa pessoa, mas mesmo essa pessoa, ela não tem o poder de decidir por você, apenas você pode tomar as decisões, né? Então, siga o seu coração, entre aspas, né? Isso é muito perigoso quando a gente fala seguir o seu coração, porque às vezes o coração mente, envolve emoção, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que você precisa decidir por você mesmo, mas é importante ter uma opinião, né, para que você possa analisar aquela opinião e ver se faz sentido, de uma pessoa certa e não de uma pessoa que está pensando totalmente fora da caixinha, que vive uma realidade totalmente diferente da sua, que não compreende as suas aspirações, que não compreende o que você quer falar, não compreende o que você realmente quer para a sua vida, beleza? E a última dica, não decida nada por impulso, né? Dê um tempo até você decidir. Eu sei que tem decisões que muitas vezes a gente tem que tomar na hora, mas decisões difíceis, decisões realmente que vão gerar um impacto muito grande na nossa vida, dificilmente você precisa decidir ali na hora, no calor do momento. Então tome cuidado com isso, tá? Dê um tempo, peça um tempo se precisar, por exemplo, se é uma decisão onde você precisa assinar um contrato, é uma decisão onde você precisa vender alguma coisa importante, a sua empresa e tal. E, cara, não faça isso por impulso, não haja de imediato ali, dê um tempo para refrescar a sua cabeça, para pedir a opinião da pessoa que você ama, sabe? Para você realmente colocar as coisas no papel e não correr o risco de agir com a emoção, de agir pela emoção. Imagina você ter uma empresa e a tua empresa hoje tem um faturamento legal, mas você ainda não está milionário, e daí chega uma pessoa e te oferece ali 100 milhões de reais pela sua empresa e você, meu Deus, nunca tive esse dinheiro, meu Deus, o que vai acontecer e tal, eu vou ficar milionário, eu quero, e daí você decide na hora, sendo que daqui a 3, 4 anos a sua empresa pode estar valendo 10, 20 vezes mais do que aquele valor que foi proposto para você. E aí você não vai ficar pobre teoricamente, mas você poderia ter muito mais dinheiro se você tivesse decidido em não vender a tua empresa naquele momento, entendeu? Então, sempre estar consciente de não decidir as coisas por impulso. Desde as decisões pequenas, né, até as decisões maiores, beleza? Essas foram as dicas. Recapitulando, pergunte sempre o que de tão ruim pode acontecer caso decida isso. Entender que se não houver decisão nada vai mudar. Não esperar o momento perfeito para decidir as coisas, porque o momento perfeito nunca vai acontecer, nunca vai existir esse momento perfeito, tá? É você quem decide qual momento. E ter alguém de confiança para compartilhar suas decisões. E também não decidir nada por impulso, não agir pela emoção. Foi a última dica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, deixe seu comentário. Eu quero saber qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar na sua vida até hoje. Compartilhe este vídeo com quem você acha que vai ajudar e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativando aí o sininho para receber as notificações. Beleza? Tamo junto e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, forte abraço.